A Ana Hickman vai pagar uma pensão compensatória ao seu ex. Professor, o que é isso? Ou melhor, vamos entender um pouco essa função compensatória. Isso é um absurdo e as pessoas já vão lá, começam a falar um bocado de besteira, né? Vamos entender, fazer uma análise jurídica massa para você entender de fato o que é isso, entender as distinções também das pensões e para que você, enfim, tenha robustez e entre em qualquer tipo de discussão sabendo do direito. Bora lá. É o seguinte, como é que funciona essa pensão compensatória que ela foi determinado numa decisão judicial precária e agora ela vai ter que pagar para o seu ex. Professor, eu nem sei que fofoca é essa, mas pelo menos eu vim entender o assunto aqui do tema. Bom, eu te agradeço porque você está aí, mas vamos entender. O caso é sobre a Ana Hickman e o Alexandre Correia, né? Ou seja, eles eram casados, né? Passaram muito tempo convivendo junto, parece que mais de 25 anos casados, e eles separaram. E o grande problema, né, que chegou na mídia, se você pesquisar, é sobre a questão da violência doméstica, né? Acho que é uma acusação, né? Eu confesso que eu sou terrível nas fofocas. Eu estou me concentrando muito na pensão compensatória, que é o nosso tema, né? Mas parece que há, enfim, um relacionamento muito abusivo, ou de ambas as partes, eu não sei, mas que houve acusação de violência. E com essa acusação de violência, parece que ela acusa, né, o ex-marido justamente para falar que ele tinha um relacionamento muito tóxico, enfim, essas palavras que denominam que realmente existe uma força, uma abusividade, uma agressividade em uma das partes, eles simplesmente se separam. Só que como ela tem uma relação muito midiática, né, porque ela aparece na TV por muito tempo, enfim, ela é uma pessoa que todo mundo conhece, isso ganhou mídia em todos os portais. A grande questão é o seguinte, mas professor, que absurdo, né? Porque ela sofre a violência doméstica, e aí, veja, ela agora tem que pagar uma pensão para o marido? Que conversa é essa? Bom, vamos entender um pouco o que é que aconteceu. A ideia, meus amigos, é o seguinte. Primeiro você tem que entender o que é essa pensão compensatória, depois de ter que diferenciar a natureza jurídica dele. E também a diferenciação da pensão alimentícia tradicional, né? Professor, eu não entendi. O que são esses alimentos compensatórios, né? O Anderson Schreiber, né, que ele é um doutrinador de direito civil, ele fala, olha, os alimentos compensatórios, que foi esse caso, ele visa a minimizar o desequilíbrio financeiro entre os cônjuges em razão de um divórcio, em razão de, portanto, alguém que tinha uma união estável e se separa. Então, esse desequilíbrio, geralmente, ele é momentâneo. E perceba que esse desequilíbrio momentâneo, ele é diferente, e perceba, da questão da pensão alimentícia tradicional. Professor, não entendi. Veja, a pensão compensatória, e entenda, ela tem a função de fazer o seguinte, olha, nós estamos nos separando, só que temporariamente eu estou, antes de fazer a divisão de bens, percebendo que tem uma diferença de padrão de vida que eu tinha anteriormente e que agora, porque, enfim, ele, por exemplo, saiu da casa, ele não está na administração mais dos bens, ele está tendo um padrão inferior do que ele também já construiu. Então perceba, para que você não confunda isso, tá? O Alexandre, no começo, ele tinha uma empresa junto com ela, né? Eles tratavam dos negócios juntos. Ela administrava, consequentemente, a imagem, a prestação na TV, mas, por outro lado, ele também participava de outros negócios. Quando enfim, a decisão liminar, que há uma acusação de violência doméstica que manda ele se separar, ele sair da casa, ele não tem, enfim, né, nenhuma possibilidade de conversar com ela, e tudo fica judicial e o processo corre em segredo de justiça, ele deixa, portanto, de participar da administração de algo que ele também criou. Então a ideia, e para que você diferencie da alimentação tradicional, a pensão alimentícia, ela é, tradicionalmente falando, você dar um dinheiro para custear a dignidade da pessoa humana para as necessidades básicas vitais. Essa é a diferenciação da pensão alimentícia tradicional. E isso é interessante, porque a pensão compensatória, ela não se mistura com a pensão alimentícia tradicional. Muitas pessoas acabam confundindo, inclusive, esse conceito. A pensão alimentícia tradicional, ela visa, portanto, subsistir, né, de quem dependia financeiramente um do outro, né? Seja porque tinha filhos menores, ou seja porque comprovadamente um cônjuge dependia do outro. Já os alimentos compensatórios, eles não têm uma relação direta com o sustento. Não é que Ana Hickman vai sustentar o cara, não. Ela vai pagar um valor para compensar um desequilíbrio econômico gerado pelo fim do casamento, que ele também participou. Professor, eu ainda não estou entendendo muito isso. É o seguinte, para que haja os requisitos dessa concessão por uma decisão judicial, primeiro, nós temos que ter um desequilíbrio econômico após o divórcio ou a dissolução. Então é tipo o seguinte, olha, meu padrão de vida, vamos supor, dele era 20 mil reais. Então ele gastava 20 mil reais, ele tinha esse dinheiro também
porque, enfim, ele conquistou esse dinheiro. Ou seja, o segundo requisito é que não basta que, não, ela me dava esse dinheiro porque ela me dava. Isso aí poderia ser uma pensão alimentícia até tradicional, mas era que ele contribuiu para a formação desse patrimônio. Ele trabalhava nessa empresa, por exemplo. Então, quando ele era casado, ele tinha essa renda que ele também fazia, né? Que ele, portanto, trabalhava. Depois houve uma mudança significativa do padrão de vida, ou seja, ele se separou, ele não conseguiu mais trabalhar com ela lá no que eles faziam juntos, e agora ele está, sei lá, ganhando 5 mil reais. Então, existe aqui um caráter temporário dessa medida. Ou seja, essa medida vai falar, bom, você ganhava 20 mil antes, você se separou, agora é 5 mil, o que é que mudou? Vou ter que fazer você, enfim, voltar a ganhar 20 mil se você continua desempenhando, ou por enquanto que a gente não faz uma separação do patrimônio. Por isso, você entender que isso é um caráter temporário. Então a Ana Hickman vai pagar a pensão para o resto da vida para o ex-marido. Não é isso. Não é isso. E é um caráter temporário. Não é um caráter permanente. Então aqui já está errado, né? Então quais são os requisitos para concessão? Nós já vimos. Professor, vamos entrar em detalhes no caso Ana Hickman. O valor fixado foi o seguinte, olha, Ana Hickman, você vai pagar 15 mil reais por mês para o Alexandre. Com que fundamento, professor? Porque vocês foram casados durante 25 anos, ou seja, eles trabalhavam juntos durante, ainda que, professor, mas quem trabalhava era ela? Sim, mas de alguma maneira pode ser que eles tinham outros empreendimentos juntos. Ou poderia ser que, sei lá, ele desempenhava os contratos de gestão empresarial sobre a contratação dela, né? Discutia cláusula negocial, fechava acordo comercial, enfim, eles tinham um trabalho conjunto. Tanto que ele falou, tinha participação na administração das empresas. Então, ele tinha um trabalho, né? E com a decisão liminar que fala, olha, você está sendo acusado de violência doméstica, enfim, vocês agora não estão mais coabitando, não estão morando juntos, brigaram, se quer que seja, ele se afastou da gestão de negócios. Então, abruptamente, ele ganhava determinado valor, agora ele não ganha mais porque ele não está lá dentro, né? Mas, de alguma maneira, ele também é um dos donos, vamos falar assim, do negócio que ele construiu. Então, essa é a ideia da pensão compensatória, que ela não se confunde novamente com a pensão alimentícia. Beleza, professor, mas quais são os requisitos, ou melhor, de onde tira, isso é da sua cabeça, o juiz tira? Não, não é, né? Claro que não é. O primeiro fundamento, ele está com previsão na Constituição Federal, depois no Código Civil e também o entendimento jurisprudencial. O primeiro fundamento, a Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3º, princípio da dignidade da pessoa humana. O artigo 226, parágrafo 5º, que fala da igualdade entre os cônjuges, e o artigo 1694 do Código Civil, que é a base para a fixação dos alimentos. Novamente, a gente está falando de alimentos compensatórios, não são os alimentos de caráter indenizatório tradicional, a pensão alimentícia tradicional, tá? Então, é um direito, segundo o artigo 1702 do Código Civil, para manter o padrão de vida anteriormente. E aí a gente também tem a jurisprudência do STJ fazendo essa diferenciação. Olha, uma questão é a natureza compensatória, né, que é para compensar uma coisa que a pessoa participou, e isso vai ter um caráter indenizatório, tá? Então, novamente, a base jurídica para pensão compensatória, ela se diferencia da pensão alimentícia tradicional porque ele tem um caráter indenizatório voltado à manutenção do equilíbrio econômico entre os cônjuges. E é interessante trazer para vocês até a decisão do STJ, que ela fala um pouco sobre isso. Olha, imagina que a Ana Hickman, ela deixa de pagar, ela não paga o Alexandre, né? Fixou em 15 mil reais, a gente viu o juiz, mas ela não paga. Pergunta que eu faço aos senhores, isso aí poderia muito bem vir em prova oral de concurso, vir em prova discursiva e em prova objetiva. A Ana Hickman não paga, e aí a pergunta que se faz é um alimento, pensão compensatória. A gente sabe que, modernamente falando, quando você fala, você deixou de pagar a pensão, você pode ser preso. Então você pode ir à cadeia, né, porque você não está pagando a prisão civil de alimentos e tal, isso é para subsistência, mas eis a grande questão aqui que você precisa saber. O STJ, ele já decidiu isso recentemente, que você não pode ter a prisão civil, justamente porque a natureza é indenizatória. Então você vai ter outras formas de execução, mas não que você vai prender a Ana Hickman, por exemplo, porque ela não está pagando os 15 mil reais por mês ao Alexandre. Professor, e onde é que você tira isso? Desse julgado do STJ, da 4ª turma, em que ele fala, olha, o inadimplemento de alimentos compensatórios, que é esse o caso, né, destinados à manutenção do padrão de vida da ex-cônjuge em razão da ruptura da sociedade conjugal, não justifica a execução pelo rito da prisão, dada a natureza indenizatória e não propriamente alimentar. Então, novamente, esses 15 mil reais que a Ana Hickman está pagando, ela não é que ela vai pagar para sempre, porque é uma pensão alimentícia tradicional, é uma pensão compensatória. E por isso ela não segue o rito tradicional da pensão alimentícia. A pensão alimentícia tradicional, ela segue o rito que se você não pagar, né, você pode ir para a cadeia. Vamos falar de maneira bem informal, porque não é o foco.
Mas o grande foco aqui, isso aqui pode vir em provas também, que o inadimplemento da pensão compensatória, segundo o julgado do STJ, divulgado no informativo 757, não gera a possibilidade de prisão caso ela não pague. Ah, professor, claro, a gente está falando aqui de uma decisão liminar, né? Ou seja, há um caráter provisório dessa medida, ela é temporária. O grande objetivo dela é reequilibrar o patrimônio. Falar, olha, você participava dos negócios, agora você não participa mais. E aí, portanto, você agora vai receber esse dinheiro porque você participou da gestão, enquanto a gente não tem, por exemplo, uma divisão do patrimônio. Enquanto a gente não faz a separação de fato, né? Então, essa tendência jurisprudencial do direito de família, ela é justamente para que, enquanto o processo não termina, que a gente sabe que às vezes os processos demoram, né? Porque as pessoas estão brigando por besteiras, por dinheiro, por coisas que são importantes para ela, mas que, de alguma maneira, participei daquilo ali e eu tive uma queda abrupta do patrimônio que eu conquistei também, foram juntos, né? Então, essa é uma decisão liminar. Claro, a gente está falando aqui sobre algo que foi decidido em segredo de justiça, a gente não sabe os detalhes do caso concreto, mas pelo que foi noticiado na mídia. Beleza? Massa demais? Bom, agora você entendeu. E aí você comenta aí o que você acha. Se você gostou desse vídeo, se você conseguir entender, né, e vai parar de falar besteira, e você vai se ligar nesse entendimento aqui que vai cair na sua prova, beleza? Um grande abraço, um cheiro do coração, fica com Deus e vamos lá.